Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Rodrigo Silva e tá começando mais um Conversaria Podcast. Podcast de Londrina, comigo com quem mais? Bruno Biazon. E japonês, tudo certo? Hoje você não quis ficar igualzinho. Eu coloquei blusa, né? Mesma roupa. Primeiro porque você tá com a camisa igual a minha. Então. E segundo porque a Laís coloca o ar-condicionado no modo Sibéria e vem bem nas minhas costas aqui. Antes a Evelyn reclamava, eu achava que era frescura dela. Mas agora eu entendo. Não, se você quiser, um dia a gente troca de lugar. Não, eu gosto dessa blusa, tá cegado. Então, essa blusa aqui novinha, cheia de pelo de gato. Tá calor pra caramba e aqui dentro tá saindo daqui eu já tiro já. Bom, meus amores, é o seguinte, mais um episódio do Conversaria Empreende. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que são as canetinhas aí que estão na moda, para você que quer emagrecer. E também nós vamos falar sobre bariátrica, né? Nós trouxemos aqui um especialista no assunto, então hoje não vai ser duas antas aqui falando, nós trouxemos um especialista. Eu vou resumir a especialidade dele, mas assim, eu vou falar só uma vez para mostrar que eu sei, gastroenterologista. Minha dicção é ótima para falar isso aqui. Mas durante o episódio vai ser gastro. Pode ser, doutor? Fechou? Pode, claro. Então hoje nós estamos aqui com o doutor Toshio. E doutor? Só alegria? Só alegria. Só pepino para resolver? Com vocês, né? Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar na conversaria. Opa! Falando do assunto tão palpitante, né? E que tá na moda, né? Tá na moda. Inclusive, assim, até já puxando, né? Recentemente a gente viu um podcast sobre a Preta Gil, né? E acredito que o câncer dela foi bem na área que o senhor domina, né? Sim, e tem aumentado muito, né? Uhum. Pelo menos tem sido noticiado bastante. Na verdade, o câncer de colo retal é o segundo câncer que mais mata. Caraca! E como atingindo várias personalidades e cada vez mais jovens, isso chama muita atenção do público, né? E eu não lembro no caso dela se foi algum tipo de negligência de exame ou se foi alguma coisa... Ou não tinha como evitar, não sei se o senhor chegou a ler alguma coisa sobre. É que no momento em que foi descoberto já estava numa fase avançada. Já descobriu. Já estava numa fase avançada, né? Existe uma indicação, né, que toda pessoa acima de 45 anos deve se submeter ao exame de prevenção do câncer coloretal. Sim. O melhor exame é a colonoscopia. Considerado padrão ouro, né? E hoje as pessoas têm menos preconceito, vamos dizer assim, principalmente os homens, né? Aquele negócio de enfiar um aparelho. Nada no meu buraco. Meu pai todo ano faz. Mas é muito importante, né? Porque você consegue detectar lesões pré-cancerígenas, que são os pólipos, e que se você detecta antes, você não vai ter o câncer, porque demora de 5 a 10 anos para um pólipo virar um câncer. Caraca. E geralmente nesses exames de colonoscopia, quando acha um pólipo, já remove, não deixa lá, né? Sim, na hora. Normalmente, pólipos, né, que dá para remover na hora, é feito isso. Agora, tem algumas situações que os pólipos são encontrados pólipos maiores, né, ou com risco maior de sangramento, que aí há necessidade de algum equipamento especial, e aí a gente marca... Uma cirurgia mesmo. Não chega a ser. Na própria endoscopia mesmo. A maioria dos casos dá para fazer a remoção por endoscopia. Já resolve na hora. Na ali. hora. Achou ali, já arranca. Já, na hora. Já guarda de lembrança. E assim, quais são, não sei, porque assim, da Preta Gil encontrou muito nos finalmentes, né? Quais são os sintomas que normalmente o paciente tem? Então, o câncer coloretal, ele dá pouco sintoma no começo. Na realidade, assim, e a vantagem da prevenção do câncer coloretal é que você consegue fazer uma prevenção 5 a 10 anos antes da doença aparecer. Como eu falei, aquelas lesões pré-cancerígenas são possíveis de serem detectadas bem precocemente. Só que tem... o que acontece? Até pouco tempo atrás, a idade limite era de 50 anos. Sim. Hoje já diminuiu para 45. Por quê? Porque cada vez antes tem sido detectado o câncer coloretal. Sim. São várias condições, né? Alimentação, falta de atividade física. Genética também? Genética é um dos fatores principais. Tanto é que quando tem casos na família, você, por exemplo, vamos supor que você tem uma pessoa na sua família que foi detectado um câncer coloretal ou um pólipo com 45 anos. O familiar deve começar a prevenção
10 anos antes. Tá. Quando tem caso na família. Quando não tem caso na família, a idade para começar a prevenção é a partir dos 45. Ou, obviamente, quando tiver algum sintoma, como sangramento, alteração súbita do hábito intestinal, né, o emagrecimento anormal, tudo isso, né, massa palpável, isso são sintomas, mas normalmente esses sintomas, infelizmente, quando aparecem, já estão numa fase avançada. Tem algumas situações em que quando apresenta um sangramento, você tem mais chance de conseguir detectar numa fase mais precoce. Mas, geralmente, ela é silenciosa. Isso que é difícil, né? Isso que é difícil. Por isso que, em populações maiores, a indicação é fazer o exame de sangue oculto nas fezes. Duas coisas que são difíceis, né? Porque, por exemplo, na maioria dos casos, você só descobre quando, por exemplo, já tá tendo um sangramento ali. Já tá no estágio avançado, não tem como você saber. E o outro é que você pode, se você tiver a genética, você pode se cuidar ali e comer tudo certinho a vida inteira, mas se você tiver o gene ali da tal doença, não tem muito o que você fazer. Exatamente. Essa que é a questão. Você tem o fator genético. Só que o fator genético, ela parece ser importante, mas ela responde por 20, 30, 40% dos casos. A maior parte é negligência. Realmente o que a gente sabe. Por exemplo, pessoas que fazem atividade física regularmente, têm uma alimentação bem regular, têm 7 vezes menos risco de câncer do que as pessoas que não fazem isso. Então, se você faz atividade física regularmente, se não tem aqueles hábitos, né? Não fuma, não bebe, né? Não faz uma alimentação bem regular, vamos dizer que a probabilidade de ter um câncer é bem menor. O câncer de modo geral, né? De modo não geral. Só focado no intestino. De modo geral. Amém. Falando sobre pólipo aí, que a gente estava nesse assunto, recentemente o pai do meu tio, ele foi diagnosticado com um pólipozinho lá na região retal. Só que o que aconteceu? Você acabou de falar que geralmente quando a gente encontra um pólipo, tem que fazer a retirada. Isso. Só que no caso do exame dele lá, não sei o que passou. Não sei, não dá pra falar sobre a profissão do cara, mas não sei o que passou pela cabeça do doutor, que ele não arrancou o pólipo. E esse pólipo ficou. Entendi. E hoje ele tá com câncer e acho que a primeira químio dele foi antes de ontem. Isso é terrível. Tem algum caso, assim, que fala, não precisa tirar esse pólipo, você sempre tem que tirar? Não, você tira. Normalmente, o que acontece? Tem vários tipos de pólipos, né? Mas existem aqueles pólipos que são hiperplásicos, que são pólipos inflamatórios, que não tem risco de virar um câncer. E existem os pólipos chamados adenomatosos, que esses têm riscos de se transformar em câncer. Normalmente, na endoscopia, a gente já sabe. Sim. Né? Nós temos a tecnologia hoje permite uma coloração e também permite um efeito de luz que permite você verificar bem de perto e consegue detectar se aquela lesão é pré-cancerígena ou não. Sim. E quando detectado, você vai lá e retira. Tá? Tem alguns casos, obviamente, que não vai ser possível a retirada. Por exemplo, quando já está mais enraizado, por exemplo. Aí, nesse caso, normalmente a gente acaba fazendo uma marcação para que ele possa realizar uma cirurgia e retirar esse local. Retirar cirurgicamente, aí por meio de uma cirurgia laparoscópica. Sim. E essa marcação que você faz é com uma tinta, né? Você coloca uma tinta e marca o local onde está o câncer. Ou câncer, ou pólipo gigante que não dá para tirar. Maioria das vezes, 99% dá para retirar na endoscopia. Sim. Aquele 1% você marca com uma tinta, chama tinta da China, né? Nanquim. É mesmo? É isso mesmo. Você faz uma injeção abaixo da... Porque o intestino tem 5 camadas. Você faz uma injeção na segunda camada do intestino e aquilo fica marcado. Então, quando o cirurgião entra na cavidade, ele consegue detectar exatamente o local. Sim. E aí ele faz o procedimento. Como se fosse uma tatuagem. É uma tatuagem. Exatamente. O procedimento é chamado tatuagem mesmo. Entendi. E aproveitando da outra formação do nosso convidado aqui, que ele também é advogado, para você que não sabe, estamos aqui com uma pessoa com 2 formações, só faculdade fácil. Nesse caso, assim que eu falei desse rapaz aí, cabe processo? Bom,
o que acontece? Obviamente que toda vez que alguém, isso não importa se é médico, qualquer pessoa, age por negligência, imperícia ou imprudência, ele é sujeito a um processo, tá? E, inclusive, ao ressarcimento. Isso vale para médico e para qualquer outra profissão, seja advogado, seja corretor de imóvel, qualquer pessoa, se causar dano por qualquer tipo de infração, por culpa dele, isso caberia o processo. Beleza, ô tio, ó, vamos contratar o doutor aqui, nós compra outro intestino com o dinheiro do processo, beleza? Tamo junto. Mas vamos puxar então agora para outros assuntos, que a gente também veio para falar sobre emagrecimento, né? Uma parte boa aí. E o senhor é especialista também nessa parte de bariátricas, né? Sim, eu sou titular, né, do Colégio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né? Caraca, então, não é qualquer um que tá na nossa pai do frente céu, aqui, né? Devia ter estudado. Eu fui um dos pioneiros na realização de cirurgia bariátrica em Londrina, né? Atualmente, não tenho realizado as cirurgias bariátricas, mas eu tenho as minhas razões pessoais pelas quais eu decidi não realizar mais esse tipo de cirurgia. O senhor quer falar? Posso falar. À vontade. Mas assim, não é que eu não... a cirurgia bariátrica tem sua indicação. Ele tem o seu lugar. E é o que... um dos procedimentos que mais funciona, é o que melhor tem resultado para a obesidade. Só que esse efeito não é permanente. Sim. E na realidade, o que acontece é que a cirurgia bariátrica ela pode ter um efeito bom e a longo prazo para alguns, desde que a reeducação alimentar aconteça. E é o mais difícil. Porque, normalmente, o que a gente tem visto, 70% das pessoas voltam a ganhar peso, infelizmente. Desses, metade desses chega ao peso que estava antes ou até ultrapassa. Então, eu penso que tem seu lugar, tem sua função, mas, infelizmente, a cirurgia bariátrica é uma outra doença que a pessoa... as pessoas que estão nos assistindo agora e que fizeram cirurgia bariátrica, ou que têm familiares que fizeram cirurgia bariátrica, sabem muito bem das vantagens, mas também sabem dos problemas que são causados. É uma troca. O obeso, ele é mais aqui ou é só aqui? Então, para começar, esse é um dos grandes questões. Qualquer pessoa que vá submeter a um tratamento, no caso uma cirurgia bariátrica, ele precisa ser avaliado tanto nutricionalmente e psicologicamente. Existem pessoas que se tornam obesas por causa da compulsão alimentar. Sim. E na compulsão alimentar, isso é um problema sério, porque a pessoa que desconta na comida toda a frustração que ela tem na vida. Uns bebem, outros comem. Exato, exatamente. E às vezes acontece, muitas vezes, de pacientes que fazem cirurgia bariátrica trocar de compulsão. Então, já não dá mais para comer aquilo que estava comendo antes, por causa da... Aí, pode ser uma compulsão, troca de compulsão, pode ser bebida. Outro pode ser droga. Alguns pode ser compras. Esporte. Alguns pode... esporte ainda vai bem, né? Porque aí complementa, né? Alguns têm uma compulsão, muda a compulsão para compulsão sexual, por exemplo. Meu Deus. Então vai mudando a compulsão. Então, o tratamento é fundamental. Mas, assim, a cirurgia bariátrica, ela funciona. Mas tem que pesar bem na balança. É uma decisão que é para a vida toda. E, doutor, assim, qual que é a relação da bariátrica? Porque eu já vi vários relatos, inclusive o Matheus Ceará, um comediante, ele fala que ele desenvolveu depressão depois que ele fez a bariátrica. Que, inclusive, hoje ele até meio que ele se arrepende de ter feito. Sei. Qual que é essa relação? Por que as pessoas que, às vezes, fizeram a bariátrica podem desenvolver a depressão? É expectativa, né? Tudo se você for pensar do ponto de vista das pessoas em geral, do que vem efetivamente a frustração de alguém, seja em qualquer área? É porque você tem uma expectativa e essa expectativa não é atingida.
Ou você acha que você emagrecer ou se tornar com um corpo atlético ou atingir um determinado tipo de meta na sua vida vai resolver os problemas da sua vida, quando, na realidade, os problemas são outros. Então, na realidade, o que acontece? A maioria das pessoas tem problemas subjacentes que não foram devidamente analisadas antes da realização de uma determinada operação ou determinado procedimento. E geralmente chega alguma queixa para o senhor num pós-cirúrgico, tipo, doutor, não gostei disso, não gostei daquilo da cirurgia, ou não? A maioria dos pacientes sempre são positivos com relação à cirurgia. Olha, eu vou dizer, hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que já tinha feito uma cirurgia bariátrica há uns 20 anos, mais ou menos. 20 anos. E a cirurgia dela está muito bem tecnicamente. Tá? Não fui eu quem fez a cirurgia, mas ela me trouxe todos os exames, viu a endoscopia, os exames. Inclusive, está bem controlada em relação aos exames, porque as cirurgias, quem faz cirurgia bariátrica tem que controlar muito bem, porque a ingestão alimentar vai mudar. A questão das vitaminas, dos eletrólitos, né, magnésio, cálcio, fósforo, vai mudar. Então, você tem que estar sempre acompanhando. E ela está bem acompanhada. No entanto, ela se sente frustrada. Ela falou assim, poxa, eu não precisava ter feito a cirurgia. É mesmo? Ela falou, eu estava com 97 quilos, dava para eu fazer um tratamento e resolver essa questão de forma natural. Então, isso acontece. E se você conversar com as pessoas, vão ter pessoas muito satisfeitas e isso vai depender muito da cabeça dela antes de realizar a operação. Sim, isso que você falou dessa sua paciente ter meio que se arrependido, puxa um assunto que é o seguinte, a palavra que eu vou usar é errada, mas assim, vou usar porque eu não tenho outra palavra para utilizar. O senhor já reparou que algumas pessoas fazem a bariátrica por preguiça de fazer atividade física ou de seguir uma alimentação ali correta? Exatamente. Porque acho que não, eu fiz a cirurgia, Rodrigo, agora eu tô... Você tocou no ponto perfeito. É exatamente isso que acontece. O caminho mais fácil ou mais direto nem sempre é o melhor caminho. Tá? O caminho para que você obtenha resultado, de fato, é o passo a passo. Porque não adianta nada eu fazer uma cirurgia e não trabalhar a minha cabeça. Não adianta nada eu fazer a cirurgia se eu não fizer uma reeducação alimentar, se eu não praticar atividade física. Por quê? Porque o efeito da cirurgia vai sumir com 1 ano e meio. 1 ano e meio, o efeito da cirurgia vai deixar de existir. Sim. Por isso que há necessidade de se trabalhar muito bem antes. Bruno, Rodrigo, por falar em um efeito da cirurgia, da bariátrica, quando nós iniciamos a cirurgia bariátrica, na verdade a cirurgia bariátrica já é antiga, né? Começou na década de 1950. Começou fazendo umas cirurgias meio assim, era salvadora para aqueles obesos mórbidos, daqueles que tinham que ser carregados de um lugar para o outro com guindaste. Quilos mortais. Quilos mortais, exatamente. E naquelas condições, fazer uma cirurgia que era salvadora no sentido de diminuir assim, de uma maneira excepcional o tamanho do intestino. Praticamente o alimento entrava pelo estômago, já ia para a saída para não absorver. Claro que isso estava relacionado com um índice de risco de morte bastante grande. Tá? Isso começou na década de 1950. Mas não evoluiu muito por causa das dificuldades que tinham. Até que na década de 1970 a técnica foi se aprimorando, as técnicas derivadas mais modernas, né, foram sendo incorporadas. Na década, principalmente 1980, 1990 começou mais, e aí basicamente ficaram com 2 cirurgias principais, né, que era a cirurgia tal de escopinário e a cirurgia de capela, que foram as principais cirurgias. E hoje as cirurgias que nós temos hoje derivam dessas operações.
Mas ela ganhou uma grande força mesmo a partir do torno do ano 2000 para cá. Até mesmo pelo entendimento melhor da função das cirurgias. E várias pesquisas foram realizadas, porque inicialmente se achava que a cirurgia ela funcionava porque você diminuía o tamanho do estômago, ou funcionava porque você desviava o intestino. Todo mundo falava, como é que a cirurgia bariátrica funciona? Funciona porque eu diminuo o tamanho do estômago. Né? Funciona porque eu faço um desvio do intestino. Uhum. Hoje se sabe que o principal motivo pela qual a cirurgia bariátrica funciona é o fator hormonal. Não, mudou. Entortou a cabeça aqui. Mudou. E acaba sendo o fator hormonal. E o que se descobriu é que na cirurgia bariátrica, vários hormônios que normalmente eram secretados em menor proporção pelo intestino passam a ser secretados em uma maior quantidade. Hormônios produzidos pelo intestino. Uhum. Sim. Tá? E esses hormônios produzidos pelo intestino passaram a ser estudados. Bem mais estudados, esses hormônios produzidos pelo intestino. Quais? Grelina? Então, a grelina, você falou muito bem, é um hormônio produzido pelo estômago. Uhum. Né? E a grelina, ela dá fome. Uhum. Quando você faz a cirurgia e você desvia o estômago, né, na cirurgia do bypass, né, que é aquela que você deixa o estômago pequenininho, ou no sleeve, que é aquela cirurgia em que você retira boa parte do estômago, a parte do fundo do estômago é retirada, então a grelina desaparece. Sim. A pessoa perde a fome. Esses são os hormônios. A grelina é um hormônio produzido pelo estômago. Agora, pelo intestino, são uma classe de hormônios chamadas incretinas. Incretinas, ela tem um efeito exatamente o contrário da insulina. Porque quando você tem uma resistência maior à insulina, isso está relacionado à obesidade, está relacionado à hipertensão, está relacionado ao diabetes, está relacionado a uma condição chamada síndrome metabólica. E essa insulina com uma resistência maior, ela causa 3 coisas. Ela dá fome, impede da pessoa eliminar a gordura e, além disso, ela faz o depósito de gordura. As incretinas fazem exatamente o contrário. Quando você faz a cirurgia bariátrica, o intestino secreta a incretina. E a incretina faz o quê? Ela tira a fome, ela elimina a gordura e impede o depósito de gordura. Oi. Exatamente isso. E aí passaram a estudar bem as incretinas. Quais são as incretinas? É o GLP, é o GIP, PYY136, o 336, enfim, são várias classes que compõem essas incretinas. E essas incretinas, elas promovem o emagrecimento da pessoa por intermédio da cirurgia. Aí falou, poxa, então se eu pegar essa substância e injetar direto na pessoa, ela vai ter um efeito semelhante? Falou, E aí que foram surgindo as canetinhas. Cara, peraí. Não, essa história aí foi boa, hein? Eu falei, ele vai chegar em algum lugar. Eu Ele chegou. Assim, eu máquina. tava cogitando, assim, não posso dizer que eu tinha certeza que ia parar ali, mas... Mas aí, Caraca. a primeira, vamos dizer, né, é uma incretina chamada de liraglutida. Tá? Liraglutide é um análogo do GLP-1. Né? GLP, o que significa? É glucagon-like peptides, um peptídeo semelhante ao glucagon. Você sabe que no nosso organismo, todas as coisas tem o inverso, né? Uma coisa ou outra. Você tem aquilo que põe a glicose para dentro, tem outro que tira a glicose, tem isso que faz aumentar a gordura, outro que faz diminuir a gordura. Né? E você tem 2 hormônios exatamente opostos, um é a insulina, outro é o glucagon. Tá? Isso acontece em tudo. Você pode notar, no nosso corpo é assim. Né? Bom, se você for ver na natureza, tudo é assim. Né? Você tem o dia, tem a noite, tem a vida, tem a morte. Isso é importante, porque você tem um equilíbrio entre essas coisas. No caso desse glucagon-like peptide, peptídeo semelhante ao glucagon, ele faz exatamente o contrário que a insulina faz. E ela começou a ser utilizada de uma forma comercial. Né? E o primeiro, não sei se é o primeiro, mas um dos primeiros que surgiu tem um nome comercial de Victoza.
que é o liraglutida. E começou a dar resultados assim bons, só que tinha que ser aplicado todo dia. Uhum. E aí eles foram aperfeiçoando. Depois apareceu a semaglutida, que fez sucesso, porque ela pode ser usada semanalmente. O nome comercial dele, acho que todos devem saber, chama-se Ozempic, tá? Que é um derivado, é a liraglutida e esse é o semaglutida, Uhum. tá certo? E hoje que temos, vamos dizer, por enquanto pelo menos, porque daqui a pouco vai surgir outras coisas, Sim. o mais moderno que nós temos hoje é o Monjaro. De mês em mês. Você dá uma vez por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Mas o Monjaro, ele tem um efeito melhor do que o semaglutida. O Monjaro o nome científico dela é o tirzepatida. Ela tem um efeito melhor. Por quê? Porque ele não é só o GLP, ele tem o GLP e tem o GIP junto. GIP é um outro tipo de incretina. Então, ele tem 2 tipos de incretina juntos. Enquanto a semaglutida, que é o Ozempic, ele causa muita náusea. Aliás, se a pessoa não tiver náusea, é porque não está tendo efeito do medicamento. Já fica a dica aí. Então, se a pessoa estiver usando o Ozempic, a pessoa sente estômago cheio. Mas tem efeitos colaterais, né? Pode causar diarreia. Tanto é que todos esses medicamentos sempre tem que ser feito com um acompanhamento médico. Hoje em dia, a Anvisa exige que a receita seja controlada, né? Retida, tudo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, porque hoje em dia a galera tá trazendo o Paraguai, tá comprando na esquina, então é complicado. Mas assim, no início ali das canetas, elas eram utilizadas apenas para quem tinha diabetes ou sempre foi com o intuito de usar para a população no geral? Então, boa pergunta, Rodrigo. Realmente ela foi lançada para tratar o diabético. Né? Hoje em dia, o tratamento do diabetes melhorou muito. Né? Os medicamentos mais modernos, eles têm uns resultados fantásticos. E a própria, as incretinas, né? ou os análogos do GLP, e etc., esses que nós estamos falando das canetinhas, elas têm um efeito muito benéfico para o caso dos pacientes diabéticos. E foi lançado exatamente para ser usado para os diabéticos. Sim. Mas explodiu, né? Porque tem um efeito para... Né? Emagrece, né? Assim, em termos de porcentagem, o que a gente tem de estudo é que a perda de peso com o Ozempic, né, que é o anterior, vamos dizer, uma geração anterior ao Monjaro, é em torno de 17% da perda de peso por um ano. Um ano, 17%. E quem faz o Monjaro tem tido 22%. Sim. Aí a vantagem do Monjaro em relação ao Ozempic é que o Monjaro ele não dá tanta náusea. Aliás, ele não dá náusea exatamente por causa dessa combinação que tem. Sim. Mas a pessoa, ela vê a comida e não quer na hora. Ela não quer, simplesmente não sente se atraído mais pela comida. Tem até alguns estudos mostrando que pessoas que usam o tirzepatida, ela, inclusive, perde até mesmo a compulsão, até mesmo pelo sexo. A pessoa tem uma compulsão. Isso choca algumas pessoas, né? Perde a vontade. Vamos dizer assim. Tem alguns estudos mostrando que ele acaba atuando nessa área. Então, as canetas, assim, elas podem ser vistas também como uma solução antes até mesmo da bariátrica, por exemplo, uma outra solução melhor, talvez? É o que eu imagino que vai acontecer e já está acontecendo, na minha opinião. Tá? Eu não tenho estudos ainda, pelo menos não acompanhei, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na nossa clínica, a gente costumava colocar balão, balão intergástrico. O que é o balão? É um dispositivo de silicone que você coloca dentro do estômago e enche com solução salina, e ele ocupa um espaço. Então, a pessoa come menos. É estufada. Isso. Então, você coloca... E esse balão, normalmente a gente coloca um balão para 6 meses, 1 ano aproximadamente.
E nós tínhamos uma certa frequência de pacientes querendo colocar balão. Eu posso dizer que nos últimos 6 meses eu não coloquei um balão sequer. Caraca. Por conta das... Mas as Exato. canetas... Mas as canetas, Aham. o pessoal está usando direto, né? Na realidade, né? Isso que tem acontecido. E, obviamente, assim, não precisa ser nenhum especialista para indicar. Normalmente, um médico bem habilitado vai saber conduzir bem um paciente. Ele não é tão complexo. Não é um... Então, tem que ser feito por médico. Não, sim. Ele Mas a aplicação e acompanhamento não gera tantos problemas. Claro que pode ter seus efeitos colaterais, mas o resultado a longo prazo é realmente muito bom. Mas para uma pessoa que, por exemplo, eu quero começar a utilizar as canetas e não quero ir no médico, vou trazer do Paraguai, na Muamba aí. Quais são os riscos que essa pessoa pode correr se ela toma sem receita ou sem um acompanhamento médico? Bom, primeiro que é ilegal, né? Já Começa por aí, né? Já tá... E a segunda é que realmente, se você não tem um controle, o risco de doses inadequadas e o risco mesmo de não ser aquela substância é muito grande, né? Tem essa também, Tem né? essa também. Tá injetando uma aguinha ali, Ou pior, né? Pode ser até alguma outra substância que pode causar um mal para a pessoa, né? Sim. Por isso que é muito importante ver direitinho. Por exemplo, elas vêm todas naquelas canetinhas para ser aplicadas, doses individuais, tudo, né? Tem a quantidade certa, né? Mas os que têm vindo do Paraguai estão vindo em ampolinhas. E já acende o alerta. E inclusive tem clínica, né? Outro dia pegaram uma fábrica clandestina, né, de tirzepatida. Que beleza. Tá virando um mercado tipo bomba, assim. Igual anabolizante, né? Assim, o resultado, né, mudou muito, né? Porque, assim, o Ozempic, ele deu aquele boom, né? E, se não me engano, na Noruega que eles fabricam, acho que é isso. Ele teve uma influência no PIB lá do país. Aumentou o PIB. E esse agora, esse último, é a fabricação, se eu não me engano, de um laboratório americano. Também, então, assim... Muito rico. Vai ganhar muito dinheiro com isso, né? Mas, na realidade, o que acontece? A gente tem que ver que a gente tem que pensar a longo prazo. Porque... pensar em utilizar, e a maioria das pessoas não tem uma condição financeira, a maioria, vamos dizer, da população não vai conseguir bancar, porque são medicamentos que custam, até pouco tempo atrás, custavam R$8.000 por mês, né? Sim. Tá, agora já diminuiu o valor, mas ainda assim continua alto. E não é todo mundo que tem... Aliás, poucas pessoas têm condição de bancar um tratamento desse. Sim, às vezes a pessoa tem ali a graninha para iniciar um tratamento. Mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho um estoquezinho ali para comprar algumas doses. Aí, beleza, fiz o tratamento certinho, só que aí tive que interromper porque a grana acabou. Tem algum efeito colateral nisso? Bom, a pausa assim abrupta, né? Sim, com certeza. Você vai causar. Pode até, independendo do tempo. Claro, se a pessoa usar um mês, obviamente que não vai ter isso. Sim. Mas se estiver usando por mais tempo, o efeito rebote, né? Por isso que é importante, o mais importante nessa história é que nós entendamos que as mudanças, ela não pode vir de fora para dentro. Ela tem que vir de dentro para fora. E se você fizer, né, utilizarmos aquela velha... Bom, Bruno, você é descendente de japonês também, né? A gente usa o Kaizen, né, que é a melhora contínua. Então, se você fizer um pouquinho hoje, um pouquinho outro dia, isso vai fazer a diferença. Então, se você, ao invés de colocar... Normalmente você coloca, vamos dizer, pega um prato de comida, você coloca aquele prato de comida mais ou menos você sabe quanto come, vamos dizer. Se você se dispor a comer metade daquilo, por exemplo, de colocar no prato. Já é uma coisinha ali, Já né? começa, porque você começa a ter
né? A gente sabe muito bem que demora cerca de uns 20 minutos para o nosso organismo, para o estômago, mandar a informação para o cérebro que ele está satisfeito. Quem come muito rápido, Vixe, come mais do que o necessário. come mais do que o necessário, porque não tem aquele freio, né? Então, é importante o que ele faz? Coloca metade da comida, come, para, espera pelo menos uns 15 minutos, 15, 20 minutos. Tô com fome ainda? Aí eu posso comer um pouco mais. Sim. Mas se você fizer isso, normalmente você vai estar satisfeito com metade da dieta que você costuma fazer normalmente. Sim. Né? É um princípio também japonês que é do Hara Hachibun. Né? Que Não conheço. Hara Hachibun significa você não come até ficar cheio. Dá uma pausa ali. Né? Você para. Hachibun significa 8, né? Uhum. 8 em 10. Então, você coma até 80%. Eu já ouvi falar, só não sabia o nome. Então, também um princípio japonês também, Hara Hachibun. Uhum. Então, esse Hara Hachibun, né, indica que você para antes de você estar totalmente satisfeito. E isso, se você for comendo muito na compulsão, você não consegue parar. Uhum. E vai embora. Exatamente. Só para. E se você for fazer uma atividade física, faz um pouco cada dia. Se eu não falo assim, olha, o ideal, quanto que tem que fazer de atividade física? O ideal é 50 minutos por dia, 6 vezes por semana. Uhum. Aí fala, qual o mínimo, doutor? O mínimo é 30 minutos por dia, 3 vezes por semana. Esse é o mínimo. Tá? Agora, se não dá para você fazer 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, comece com 10 minutos. Vai pegando o gosto, né? Começa, mas faz isso, Sim. faz de forma consistente. Daqui a pouco você está fazendo um pouco mais. Desculpa, pode falar. Não, é que nem leitura. Se você fala assim, não consigo ler, ficar lendo me dá sono. Fala assim, mas se você se propor a ler 5 minutos por dia, daqui a pouco você vai estar começando a criar um hábito. Lê comendo. Já une o útil ao agradável. Já demora mais para comer, vai. Mas essa questão da alimentação é interessante porque, assim, eu nunca fui gordão, mas eu já fui gordinho. Eu lembro que nessa época eu tinha o costume de comer até encher. Toda hora que eu me alimentava ali, não era isso que você falou de, vou comer aqui, quando eu sentir que eu tô satisfeito, eu vou parar. Não, eu ia até o final. Até assim, falar, rapaz do céu. Agora não cabe mais, né? Não Tô cabe passando nem mais mal. água. Não passo mal. Aí depois que eu fui pra Nutri e tal, hoje eu consigo ter a noção de, tipo, beleza, vou comer aqui, tô um pouco cheio, cabe mais. Mas não precisa. Que daí, pelo menos, você dá uma segurada ali. Eu acho que é isso que as pessoas, às vezes, fazem também, porque né? se você esperar 5 a 10, 15 minutos, você vai notar que você já estava satisfeito. Sim. Ou se não, quando você come fora, né? Você fala, se eu for comer mais, é mais 50. Aí mexe no bolso, fala, deixa quieto. Uma das coisas boas do self-service é isso, né? Isso é um perigo, hein? Né? Porque, não... Quanto mais você bota, mais cara vai pagar. No quilo, você fala, opa, vamos ver o que eu gosto aqui. Você só pega aquilo que você gosta, né? Mas é difícil quando você tá fazendo dieta aí no self-service, hein? Não dá, não. Sofrimento, hein? Não dá, não. Às vezes, assim, quando eu... Agora não, né? Mas uns 4, 5 meses atrás eu tava fazendo dieta certinho. Você vai no self-service, é muito difícil. Não tem como, não dá. Continuar na dieta, nossa. É igual o buffet de churrascaria. Você vai na churrascaria pra comer carne, mas eles fazem aquele bifezão bonito. Aí a hora que você vê, você nem comeu carne. Você encheu o teu prato de coisa do buffet lá e não comeu nenhuma picanha. E quando você já paga um valor fixo, falou, opa, deixa eu aproveitar, né? Deixa eu aproveitar. Né? Exatamente. Eu acho que o bizu, pra quem quiser emagrecer, é ir num restaurante caro, num rodízio caro, que aí você fala, rapaz, eu não posso gastar muito, então eu vou comer pouco. Porque se você estiver na sua casa, vai comer bastante. Tem uma bolachinha, eu vou comer. Se tem um negócio... Tem coisa aí? Pô, mas eu tô curioso aqui. O que a Isa quer perguntar? Era isso que a minha noiva, ela é diabética. Aí ela fez a mesma pergunta que eu fiz pra você, que é a questão de, tipo, as canetas foram criadas pros diabéticos. Mas agora tá todo mundo usando, virou moda, se tinha alguma... E até tá faltando, né? Faltando pros diabéticos. Isso mesmo. O diabético, ele tem facilidade em ganhar peso, em ganhar gordura, ou não tem nada a ver? Na realidade, você tem que ver que tipo de diabetes. Eu fiz essa pergunta por quê? Porque a minha noiva... Não. É que a minha noiva, ela fala assim, não sei o que, eu não consigo emagrecer, vai por conta do diabetes. Falei, calma lá.
Você acabou de matar um rodízio aqui, então vamos conversar certinho. Aí hoje eu tô aqui pra conseguir jogar fatos científicos na cara dela, entendeu? Porque eu falar, não, tá faltando atividade física. Não joga a culpa na diabetes não, meu amor, entendeu? Então por isso que eu fiz essa pergunta. Amor, é nóis. Logicamente que tudo é questão de você trabalhar seus hábitos. Sim. Né? E você tem que trabalhar os hábitos de pouco em pouco. Sim. Mas vamos falar de diabetes. Diabetes tem 2 tipos principais, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, tanto o tipo 1 como o tipo 2, o problema é excesso de glicose no sangue. Uhum. Tá? Basicamente isso. E acaba perdendo a glicose na urina. Daí que deriva o nome diabetes. Mas o que eu quero, sem entrar em grandes detalhes, mas o diabetes tipo 1 e tipo 2 são doenças totalmente diferentes. Uhum. O diabetes tipo 1 falta insulina. No diabetes tipo 2, tem insulina a mais do que você... Na realidade, é uma quantidade maior de insulina ainda que tem. Está alta a insulina. No diabetes tipo 2, está relacionado à resistência à insulina. Então, eu vou explicar melhor. Diabetes tipo 1 é o diabético chamado juvenil, né? Que as crianças podem ter um diabetes do tipo 1 por falta de produção de insulina pelo pâncreas. Tá? Existe uma célula, chamada células beta do pâncreas, que produz a insulina. Quando essa célula sofre um problema, geralmente ou pode ser autoimune, o próprio organismo atacar essas células e elas passarem a não produzir, ou pode ser até por infecção que afeta essas células do pâncreas. Então, ela passa a não produzir a insulina. E a falta de insulina leva a pessoa a não ter o metabolismo da glicose. E aí aumenta a quantidade de taxa de açúcar no sangue. Esse é o diabetes tipo 1. Sim. Tá? E o importante, o que é? É detectar precocemente e tratar. E nesse caso, qual é o tratamento? Só insulina. Não tem outro tratamento. Sim. Já o diabetes tipo 2 é outra doença. Está relacionado com alimentação, falta de atividade física e resistência à insulina. Isso pode ser causado por vários fatores, mas geralmente é por excessos alimentares. O da sua esposa? Da minha esposa é tipo 1. Tipo 1. Descobriu jovem. Tipo 1 está relacionado à insulina, só. Falta de insulina. E o tratamento é só insulina. Entendi. Então, amor, tá aí a explicação. Agora, Então, logicamente que os cuidados, né? Porque cada vez que a pessoa tiver uma necessidade de colocar a glicose, e isso é necessário mesmo, a pessoa tem que usar a insulina. E a insulina pode ser usada de várias formas, né? Pode ser usado injetável, né? O que normalmente é feito injetável mesmo. E existe também umas bombinhas, né, da Medtronic, que em que fica injetando a insulina na medida do necessário. A própria máquina dosa a quantidade de glicose que legal. tem e vai colocando a insulina. É aqueles que gruda? Isso, coloca e vai aplicando. E é claro que mas a pessoa tem que aprender como usar, né? Porque se ela for querer comer um doce, não é que o diabético tipo 1 não pode comer um doce. Pode, mas se ela for comer o doce, ela vai ter que injetar a insulina suficiente para aquilo ser absorvido. Mas gosta de um doce, hein, doutor? Meu caneco. Aí depois fala, eu tô gordinho porque é diabetes lá. Diabetes. Ô, doutor, eu tenho uma dúvida, assim, de um assunto que a gente já tratou nesse podcast, que é a questão da bariátrica. Certo. Existem casos de reincidência de bariátrica, de fazer mais de uma vez? Boa pergunta, Bruno. Tá? É o que a gente chama de cirurgia revisional para a cirurgia bariátrica. Porque, assim, como eu falei para vocês, 70% dos casos de cirurgia bariátrica, porque antes a gente já falou, né? A cirurgia bariátrica funciona por um ano e meio. Depois disso, se a pessoa não conseguir manter uma dieta adequada, uma alimentação adequada, atividade física adequada, ela pode voltar a ganhar peso. E pior,
ainda causa um distúrbio, tanto metabólico como falta de minerais, vitaminas, essas coisas todas. Você engordar de novo depois da bariátrica é pior ainda pior do que ainda, né? só Porque engordar. porque o que acontece? Na maioria das vezes, quando você você tem fome, você não sabe fome do que você tem. Ah, tá me faltando tal substância no meu organismo, tá faltando tal vitamina. Não. A primeira coisa que você vê na frente, você pega e come, mas não tem. Por isso que o paciente que faz uma cirurgia bariátrica tem que ter um acompanhamento, tem que acompanhar direitinho como é que estão cada uma das vitaminas, cada um dos eletrólitos, né? O magnésio, o cálcio, o zinco, se está tudo bem, para ir fazendo um bom acompanhamento. Uhum. Acontece que muitas pessoas não fazem esse acompanhamento e voltam aos hábitos antigos de alimentação. E em alguns tipos, mesmo nas cirurgias de redução drástica do estômago, a pessoa consegue se alimentar relativamente uma quantidade grande de alimento. Às vezes a pessoa não consegue comer carne, mas eu consigo comer, por exemplo, coxinha, refrigerante. É fácil, né? Então, o que é? Começa a comer errado também. E isso vai fazer com que a pessoa ganhe mais peso de maneira errada e pior, com caloria vazia. Sim. Caloria sem nutrir a pessoa. Quando isso acontece, o que acontece? Vai ganhar peso, vai voltar ao que estava antes ou até mais. Em alguns casos, então, são indicada, quando bem indicado, uma cirurgia revisional. Hoje, o que tem acontecido? Muitos pacientes que fazem cirurgia bariátrica e começam a ter um reganho de peso, têm procurado precocemente o médico e usado as canetinhas, ou já orientado melhor com o nutricionista, antes que desencadeie, que volte antes, então a pessoa faz isso antes de piorar. Mas em casos assim já mais extremos, faz a cirurgia revisional. E na cirurgia revisional, você pode optar, em alguns casos, claro, cada caso é um caso. Se o estômago, por exemplo, numa cirurgia de gastrectomia vertical, que é o chamado sleeve, estiver muito grande, você faz uma cirurgia para diminuir. Uhum. Ou você faz um desvio do intestino maior para ter uma desabsorção maior. Isso são coisas que podem ser realizadas. Legal. Sim, eu tive um colega que fez bariátrica e, assim, ele descobriu na internet, clandestinamente, é claro, inclusive, pelo amor de Deus, quem fez bariátrica tampa ouvindo agora, que dá pra você dar uma burladinha. Mesmo depois que você faz a cirurgia, claro, tem as restrições ali certinho, mas ele deu uma burlada. Por exemplo, igual você falou, dá pra você se alimentar de líquidos, mas líquidos ricos em calorias. E ali, quando batia a fomezinha nele... Leite condensado pra dentro. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas o Matheus Sussai lá, entendeu? Ele de madrugada ali batia uma fominha. Ah, é verdade, né? Fiz bariátrica, pô, tinha um putia de um frangão bonito lá na geladeira. Não ia dar pra ele comer, senão ele ia vomitar, né? Ele ia lá, catava a latinha de leite condensado, ó. A picolé batia ali no liquidificador, botava leite condensado e toma. E a hora que ele ia ver, tipo, ele tinha, numa refeição, ele tinha ingerido uma quantidade de calorias que dá pra você ingerir em 3 dias ali, entendeu? E aí, hoje ele tá gordinho de novo. Tá uma gracinha. Exatamente. Por isso que todo tratamento, né? Bom, e uma das perguntas que as pessoas falam, mas doutor, mas por que a cirurgia bariátrica perde o efeito com 1 ano, 1 ano e meio, né? Porque você tá com... Podia continuar, né? Falou assim, poxa, mas se continuasse a ter a mesma perda... Se assumir. Exatamente. Por isso que o nosso organismo, ele tem a tendência exatamente de parar aquela perda, né? É um mecanismo de defesa, esse organismo. Sim. E por que o organismo não consegue absorver essa questão das carnes? Por que tem dificuldade quando faz a bariátrica? Então, a maioria dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica tem mais dificuldade para comer carne. Primeiro porque a carne é mais fibrosa. Segundo, porque a digestão é mais difícil. A digestão da proteína, ela acontece dentro do estômago.
E para que haja digestão da proteína, ela precisa de uma enzima chamada pepsina. A pepsina, ela tem que ter um meio ácido para ser ativado. A pepsina é secretada no estômago na forma de pepsinogênio. Na presença de ácido, ela se transforma em pepsina. E aí ela faz a digestão da proteína no estômago para depois ela passar para o intestino. Quando ele faz a cirurgia bariátrica, você desvia o estômago fica bem pequeno, não tem acidez suficiente para fazer a digestão, não tem a pepsina suficiente para fazer a digestão. E além da carne ser um pouco mais fibrosa, ela forma tipo uma rolha dependendo da passagem que tem do estômago para o intestino, aquela fica com dificuldade. Puxa, aí dá dor. Fica com dor, pode ter vômito, então a pessoa prefere não comer. Tem alguns pacientes mas sabendo da necessidade, porque na verdade é necessário a proteína, né? Então ele mastiga e depois tira todo o suco, né, da carne e depois espelha o que sobrou, né, sem engolir. Então, por isso é válido para... não deixa de ser válido, né? É meio nojento, né? Mas... Não, mas quando comendo fora, né? É meio complicado. Então, é por essa questão da proteína que você falou que é difícil de quebrar ali. Então, é por isso que depois de uma cirurgia, geralmente uma nutricionista ou um médico em si receita o suplemento, né? Que é uma proteína já quebrada. A proteína é importantíssimo, né, para o nosso organismo, porque ele é o construtor, né? A base da construção de todo o nosso organismo, né? Desde o músculo, de todas as células do nosso organismo, até mesmo o anticorpos que fazem a defesa do nosso organismo. E essas proteínas, elas para ser absorvida, ela tem que estar digerida. E ela tem que estar na forma de aminoácido. Sim. E da mesma forma, certas vitaminas e certos minerais, para ser absorvido, ela tem que estar junto com uma proteína para ser absorvido também. Na verdade, um aminoácido para ela ser absorvido. Quando a digestão não está acontecendo de forma adequada dentro do estômago, o que ocorre muitas vezes como um efeito da cirurgia bariátrica, a absorção fica prejudicada. Por isso que é importante um bom nutricionista orientar o tipo da alimentação para que haja essa absorção. Muitas pessoas acabam recorrendo ao whey, por exemplo. Né? Na verdade, o whey tem 3 tipos, né, de whey. Tem o whey normal, que as pessoas geralmente costumam usar, que é mais barato. Sim. Aí tem e tem o hidrolisado, ou como é que é? O isolado, e depois tem o hidrolisado. Quando você isola, você tem uma absorção e uma absorção melhor da proteína, do aminoácido. Ela vem quebrada ali. Já vem quebrada. O hidrolisado vem mais quebrado ainda. Sim. O BCAA já é mais quebrado ainda. Ele então, já entra e vai pro músculo. Já vai direto, né? E existem algumas fórmulas de aminoácidos que, enquanto, por exemplo, a whey comum, ela tem uma absorção em torno de 12%, existe uma fórmula de aminoácidos que a gente pode prescrever que a absorção chega a 90%. Meu Deus, o que a gente consome, a gente... Eu tô cagando tudo, meu whey. 12% absorve? Tudo pra privada. Pô, tem que começar a pedir o outro, então. Mas que é mais caro, né? Mas, né? Mais caro. Se você for parar pra pensar em custo-benefício, talvez? É. Não sei, não, né? Então é por isso, doutor. Por isso você tá assim ainda. Por isso que eu tô assim ainda. Eu tô defecando toda minha proteína, meu Deus do céu. Aí, ó, vivendo e aprendendo. A Mariana aqui, ó, mandou uma pergunta. Se já existe a possibilidade da implementação, né, das canetas no SUS. Não sei te dizer, Mariana, né, que perguntou? Isso, Mariana. Não sei, Mariana. Sinceramente, eu acho que vai demorar um pouco, viu? Porque, bom, primeiro que o governo não tem dinheiro, né? Então, para essa parte, né? É lógico que vai existir uma judicialização, esse tipo de situação, né? Mas isso acaba por... a gente sabe que a judicialização acaba
fazendo com que as pessoas furem a fila e as pessoas que realmente precisam... Né? Ô, louco, bicho. É que virou meio que status, né? Não é urgência, assim, preciso e não da para caneta. emagrecimento, né? Obviamente, para pacientes diabéticos, quando bem indicado, né? Poder-se-ia fazer essa SUS, distribuição, né? Na realidade, o SUS, ele tem a saúde, na verdade, é um direito de todo, o dever do Estado, só que muitas vezes um dos princípios que existe dentro do SUS é a equidade. Ou seja, a equidade está relacionada à justiça. Sim. Então, e a justiça você não consegue dar tudo para todos. Então, você tem que dar aquilo que as pessoas mais precisam naquele momento. Por exemplo, não pode faltar insulina. Sim. Mas a canetinha talvez não seja o mais essencial. A minha noiva, como ela é diabética e é do tipo 1, às vezes ela encontra dificuldade até para achar os produtinhos lá na 17ª que a gente pega aqui no centro, que tipo, ela é diabética, ela precisa disso aí, já tá... Precisa para viver. Já precisa para viver. Às vezes ela enfrenta dificuldade para conseguir achar o básico lá na 17ª ali. E às vezes você até briga lá dentro, mas os caras falam, não chegou. Fala, pô, como não chegou, cara? Se minha mulher não tomar, daqui a pouco ela desmaia aqui, fudeu. Exatamente. Então, por isso que saber o que é prioridade, a gente estava até falando, né, da saúde pública, né? Sim. A saúde pública, infelizmente, não tem condição de dar tudo para todos. Sim. Mas o que é essencial para a manutenção da vida, isso tem que ser prioridade. Ela tem um parente no Japão, que também é diabético. Lá o tratamento é outro. A minha noiva. Sério? Lá eles dão, assim, coisa de, assim, o governo dá coisa de última tecnologia para os diabéticos. Esse que você falou, que coloca, que injeta, o tal do chipzinho aqui do braço para ver como é que tá a glicemia. Aqui não. Aqui, para você conseguir, você tem que contratar um advogado para mandar para o governo, para mandar para o estado, ou se você tiver a porva, você vai lá e compra, entendeu? Isso que é foda. E é um direito, né? E é um direito, exatamente. Porque a população paga muito imposto. Sim. Né? E tem alguns que falam assim, mas eu não recolho imposto. Não, recolhe sim, cada vez que você está comprando alguma coisa, você está pagando imposto e bastante, né? Você só não vê para onde está indo, né? Você não vê o resultado ali no asfalto, mas você está pagando. Você tem todo o direito de requisitar os medicamentos e tem que lutar por isso mesmo. Sim, amor, contratar aqui, já era. Vamos conseguir as coisinhas de graça, de graça, de graça. Plateia, mais alguma pergunta? Nada? Então tá bom. Mais alguma pergunta, Japonino? É isso. Doutor, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Um recado pra mãe, pro pai, pra esposa? Só queria agradecer. Quero agradecer, louco. Né? De boinha, né, doutor? Você já tinha participado no podcast, né? Você foi no de Londrina ali, o estúdio de Londrina, se eu não me engano? Esqueci o nome. Eu tenho participado de algumas oportunidades, né? Já é experiente, então. Não tem nada de experiente. Né? É que assim, como você falou logo no começo, é uma conversa entre amigos, é um bate-papo, né? É o que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia. Sim. Então, é o que vocês mais fazem conversar. É gostoso isso, sabe? Bom, né? E uma das coisas que eu mais gosto é poder levar informações de qualidade para as pessoas. Porque tem a internet hoje, né, doutor? Exatamente. E existem muitas informações que são distorcidas. Uma coisa assim, eu já tenho um bom tempo já no campo da medicina. Boa. Né? Já estão indo quase 40 anos que eu me formei como médico. Né? E depois eu fiz 4 anos de especialização, vários títulos, essas coisas todas. E, logicamente, quando você é um médico muito novo, você é muito afoito às vezes e você quer ser o melhor, eu vou mudar o mundo. Vou mudar o mundo, vou fazer aquilo, vou fazer isso, aquilo. E quando você vê, na verdade, não é assim, não é do jeito que você pensa. E o fato de você aprender muita coisa e para ser o melhor, para ser o bambambam, aquele negócio todo, isso é um desejo que muitas pessoas têm, cada um dentro das suas áreas. Mas, para mim, eu digo assim, que o que acabou mudando foi quando eu percebi que eu não precisava ser
um melhor médico do Brasil, do Paraná, de Londrina ou de um determinado grupo. O que eu precisava era ser o melhor médico para o meu paciente. Isso é errado. E isso foi, para mim, foi a virada de chave para entender essas coisas. E da mesma forma, né, uma mensagem para os nossos ouvintes aí, é que a gente não precisa ser o melhor. A gente tem os nossos defeitos, a gente tem que reconhecer isso, mas nós temos que fazer o melhor que nós pudermos para o nosso próximo sempre. Exatamente. Maravilha. Ultimamente é complicado. A gente tá falando do SUS, né, doutor? Que às vezes você chega lá para ser atendido, o cara nem olha a tua cara, né? Às vezes se formou medicina ali para não sei para quê, só para ganhar dinheiro, né? Infelizmente. Belo recado, doutor. Vou fazer um corte, vai ficar filé. Vai bombar esse corte. Gostei da mensagem. Fechou, japonês? Fechou? Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação. Volte sempre. Obrigado, fica à vontade. Obrigado. Satisfação em conhecer o senhor. Satisfação é minha. Tamo muito junto. Muito mesmo. Foi um momento muito agradável. Tamo junto. Doutor, ali, ó, vamos olhar pra câmera e no 3, vamos dar um tchau pro pessoal. 1, 2, 3, tchau!